Muito bem, vamos falar agora sobre análise do subconsciente. Nós falamos até então da análise do inconsciente. A análise das zonas do subconsciente de nossa psique deveria chamar-se, mais exatamente, anexação. Anexação. Pois, na realidade, à medida que nos aprofundamos na exploração dos níveis inconscientes, as forças psíquicas aí contidas entrarão no âmbito da consciência, anexar-se-ão ao consciente, tornando-se parte deste. Não é fácil explorar o subconsciente porque, em geral, existe uma barreira, uma cisão entre a zona consciente e a zona inconsciente, além de resistências e obstáculos diversos opondo-se à análise. Um problema que surge desde o início e se devemos fazer o trabalho de análise sozinhos ou com a ajuda de um psicólogo. A análise pode ser feita sem auxílio, apenas por aqueles que tenham formado em si um centro de consciência fixo e imóvel, que tenham passado pela primeira fase de análise do consciente e adquirido o hábito de colocar-se na atitude do espectador, sabendo observar-se sem envolvimento e permanecendo firmes e serenos. Como já dissemos antes, pode acontecer que no decorrer do trabalho de análise do consciente aflorem também aos poucos, de maneira espontânea, aspectos subconscientes. Revelem-se zonas que a princípio estavam abaixo do nível de consciência, descubram-se complexos e conflitos não solucionados, inibições e repressões que remontam à infância. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, a gente voltar e lembrar de fatos da nossa infância. Maravilhoso isso. O indivíduo normal e harmônico não tem barreiras insuperáveis entre o consciente e o subconsciente, exceto a habitual zona de penumbra que está no limite entre os dois níveis, servindo mais de zona de troca e transformação de energias do que de separação. Existe um contínuo intercâmbio de energias entre o subconsciente e o consciente, ainda que não percebamos. E normalmente muitos elementos psíquicos transformam-se de conscientes em subconscientes e de subconscientes em conscientes, de maneira natural. Na maioria dos casos, entretanto, não há essa troca de energias e de elementos, essa harmônica transformação e sublimação, havendo pelo contrário uma separação, um contraste entre a personalidade consciente e as forças subconscientes. A personalidade é rígida, nos diz a Sayoli. É como que fechada em uma muralha chinesa, havendo um estado de limitação, repressão, aridez e, portanto, insatisfações e moléstias neuropsíquicas propriamente ditas. Nesses casos, a análise do subconsciente é mais difícil, sendo aconselhável não fazê-la sozinhos, para não ocorrerem consequências nocivas, como, segundo a Sayoli, a assimilação de paixões e instintos, a erupção de forças inferiores, cujo controle nos escapa, a diminuição do tônus moral, os atos irrefletidos, impulsos e suas reações e sensações. Existe ainda o perigo da dispersão, ou seja, o perigo de nos perdermos novamente no caos do inconsciente coletivo,
ou o de cair em estados de exaltação mórbida, de supervalorização de si mesmo, inflação psíquica, como chama Carl Gustav Jung. Portanto, aqueles que não se sentem bem seguros, que não possuem um centro de consciência firme, deveriam fazer suas experiências de análise diante de alguém que os saiba compreender, ajudar e guiar. Há muitos métodos para facilitar essa análise do subconsciente, feita sob orientação de outros, tais como a hipnose, associações livres, as palavras estímulo, o estudo dos sonhos, explicados em qualquer livro de psicanálise. Não há nenhuma intenção de escrevê-los neste capítulo, dedicado sobretudo à autoanálise, isto é, ao estudo de nós mesmos e à autodescoberta em plena consciência. O método para fazermos sozinhos a análise do subconsciente é o da introspecção atenta, ordenada, sistemática, conservando sempre a atitude de espectador. Pode-se também unir à prática da introspecção o hábito de, ao sentirmos o impulso, escrevermos em uma folha de papel tudo o que nos vier à mente. Aconselha-se, além disso, nos exercitarmos, quando a sós, a falar em voz alta, fazendo aflorar livre e espontaneamente cada impulso, cada ideia, ainda que estranha e extravagante que se apresente à consciência. Para aqueles que tenham tendência artística, uma outra maneira de fazer emergir o subconsciente é desenhar ou pintar livremente, procurando depois interpretar as figuras e as cores resultantes. Todavia, uma vez que os limites entre consciente e subconsciente mudam continuamente, não havendo uma condição estática em nós, porém uma constante troca de energias e de elementos, a melhor maneira é a de continuamente observar-nos e estudar-nos com método e organização científica, conservando sempre firme o centro interior da consciência e procurando desidentificar-nos dos elementos que aos poucos vão aflorando. Olha que interessante, ela vai nos dando sugestões para que a gente possa verdadeiramente darmos conta do recado, né? de criarmos uma postura de espectador e focarmos os nossos pontos firmemente, naturalmente, sem julgamento, só como espectador. Todavia, uma vez que os limites entre consciente e subconsciente mudam, olha que interessante, continuamente, não havendo uma condição estática em nós, porém uma constante troca de energias e de elementos, a melhor maneira é a de continuamente observar-nos e estudar-nos com método e organização científica, conservando sempre firme o centro interior de consciência e procurando desidentificar-nos dos elementos que aos poucos vão aflorando. Não há, na verdade, uma diferença de método entre a análise do consciente e do subconsciente, porque, como já foi dito anteriormente, as zonas do profundo emergirão gradualmente, de forma espontânea, iluminadas pelo eu, já desidentificado da personalidade e elevado à posição do espectador, reflexo do eu espiritual. Olha que interessante. Nós vamos procurar, quando fala-se aqui do método científico, às vezes a gente pensa, meu Deus, mas eu não tenho experiência científica, né? Como que eu vou fazer um método científico?
Método científico é um método simplesmente criterioso. Entende? Um método detalhadamente, minuciosamente feito. Entende? Procurar com critério, fazer essa viagem, esse mergulho interior. Ela recomenda que se façam, escreva, não é? Que se escreva. Então, quando nós lembramos da nossa infância, é claro que nós vamos lembrar minuciosamente. Vai faltar dados, isso é natural, entende? É natural que aconteça. Mas eu vou ser honesto, eu estou com 75 anos, eu mergulho dentro de mim mesmo, eu lembro da minha infância, da minha meninice, de onde eu nasci, na cidade de Araraquara. Pequenino, entende? Lembro-me nitidamente do local, da casa, entende? Da casa da minha tia, da casa da minha avó. Não com detalhes, mas lembro com critério. Voltaremos.